Olá, sejam todos bem-vindos à série Como Interpretar as Escrituras. E o tema de hoje é quem escreveu a Bíblia. A revelação divina chegou até nós por meio de mãos humanas. A palavra do Senhor é sagrada, mas foi escrita por seres mortais. Há variedade de autores bíblicos, 40 ao todo, que viveram em diferentes locais espalhados em 3 continentes: Ásia, África e Europa. É um testemunho singular de que Deus trabalha para comunicar a sua palavra aos seres humanos. Os escritores bíblicos tiveram origens diferentes: reis, exilados, discípulos, apóstolos, pescadores, profetas, escribas, sacerdotes, evangelistas, pastores de ovelhas, jovens e idosos. Mas todos esses escritores tinham algo em comum: foram chamados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para revelar ao povo a mensagem divina. Alguns escritores tiveram o privilégio de serem testemunhas oculares do que relataram. Já outros fizeram uma investigação pessoal dos eventos ou usaram cuidadosamente documentos existentes. A maioria dos escritores da Bíblia reconhecem que escreveram em nome de Deus, o único Deus verdadeiro, e que tinham sido guiados por Deus. No caso, os profetas, eles escreveram nas Escrituras e disseram mais de 300 vezes: assim disse Deus. A seguir, eu vou apresentar para vocês a relação dos escritores bíblicos mais conhecidos. Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Além desses livros, Moisés também escreveu o Salmo 90. Davi escreveu a maioria dos salmos, 73 ao todo. Salomão foi autor de 2 salmos, o Salmo 72 e o 127. Além disso, ele é o autor principal dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos estes atribuídos às autorias dos livros do Antigo Testamento, que levam os seus respectivos nomes. Mateus. O apóstolo Mateus foi o autor do primeiro evangelho no Novo Testamento. João Marcos foi o autor do segundo evangelho que leva o seu nome. João, ele é o autor do 4º evangelho, além de 3 epístolas e ter escrito o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 epístolas. Pedro, o grande líder Pedro, ele é o autor de 2 epístolas que levam o seu nome. Tiago, provavelmente irmão de Jesus, escreveu a epístola no Novo Testamento que leva o seu nome. Judas, provavelmente irmão de Jesus também, escreveu o penúltimo livro da Bíblia. Vários outros autores escreveram textos que compõem livros da Bíblia, ou mesmo participaram de alguma forma da redação ou organização do conteúdo desses livros. É o caso de Esdras. Esdras foi um dos mais respeitados escribas de seu tempo. Provavelmente Esdras escreveu o livro de Esdras, Neemias e Crônicas. Os filhos de Corá, Etã e Asaf e seus descendentes foram autores de vários salmos. Ezequias, Agur e Lemuel trabalharam textos que acabaram fazendo parte do livro de Provérbios. Baruque, esse personagem é interessante, foi assistente pessoal do profeta Jeremias. Por falar em Baruque, eu gostaria de fazer menção também dos amanuenses. Quem eram os amanuenses? Era um costume muito comum nos tempos bíblicos a utilização de um secretário redator. O autor ou escritor bíblico, aquele quem recebia a revelação ou a inspiração divina, relatava para o amanuense e esse então redigia
as palavras dos profetas ou escritores bíblicos. Paulo faz utilização deste recurso quando ele escreve aos Romanos, e parece que o assistente pessoal de Paulo foi Tércio. Os autores desconhecidos, como já foi dito, a identidade de muitos escritores bíblicos são completamente desconhecidas. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Josué, 1º e 2º Reis, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e Jonas e Esther. O Deus que criou a linguagem humana habilitou pessoas escolhidas a comunicar o pensamento inspirado de maneira fidedigna e confiável em palavras humanas, para seres humanos. Foi do agrado de Deus comunicar a sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos, e Ele próprio, por seu Santo Espírito, capacitou e habilitou os seres humanos a executarem a sua obra. Na verdade, a Bíblia é uma pequena biblioteca de livros, 66 ao todo, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. O autor da Bíblia, então, é claro, foi o próprio Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus. E a palavra, a Bíblia Sagrada, tem poder de transformar a vida das pessoas. Transformou a minha vida e eu tenho certeza que tem poder para transformar a sua vida também. Se você gostou do tema de hoje, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo e amanhã nos encontraremos aqui novamente para estudarmos mais um tema da série Como Interpretar as Escrituras.